Robert Johnson foi um músico de blues que talvez seja muito mais lembrado pela famosa lenda do seu pacto com o diabo em troca de sucesso do que precisamente por sua obra. Mas, analisando o contexto histórico da época, entre outras coisas, será que este realmente foi um caso de ocultismo na música? Ou tudo não passou de uma lenda urbana? Bom, se você quer entender melhor o que eu tô falando, continua por aqui que nós vamos destrinchar os fatos dessa história fascinante sobre Robert Johnson e seu suposto pacto satanista. Meu nome é Daniel Borgens, seja bem-vindo ao meu canal. Tudo começou no início do século XX em Mississippi, nos Estados Unidos, onde a maior parte da população era constituída de afro-americanos descendentes de escravos, sendo que muitos deles viviam em condições de extrema pobreza, trabalhando em lavouras ou plantações de algodão. E como se não bastasse isso, eles ainda sofriam com questões de segregação racial, através de leis que restringiam seus direitos civis, econômicos e políticos, mesmo séculos após o fim da escravidão. E uma forma que os negros encontraram de expressar essa dura realidade que eles passavam foi através da música, mais precisamente com o surgimento do blues, um gênero profundamente inspirado no sofrimento da comunidade negra do Mississippi. E foi neste cenário que nasceu Robert Johnson. Não se sabe ao certo a data, mas registros apontam que foi entre o ano de 1909 a 1912, sendo que a data mais provável é 9 de maio de 1911. A história dele na infância é meio confusa e conturbada. Ele foi filho de uma mulher chamada Julia Dott, que já tinha passado por um casamento anteriormente, no qual ela foi abandonada com 8 filhos quando seu ex-marido teve que fugir para outra cidade por conta de uma briga, já que ele tinha sido ameaçado de morte. Sendo assim, um tempo depois, Julia se envolveu com um agricultor chamado Noah Johnson, e foi desse relacionamento passageiro que nasceu Robert. Porém, devido às dificuldades financeiras, em 1914, Julia tentou se reconciliar com seu ex-marido Charles Dott, que inclusive era um fazendeiro muito bem de vida. No entanto, ele não aceitava Robert Johnson na família, ao que parece por ele ter sido fruto de outro relacionamento de Julia. Sendo assim, ela foi embora junto com Robert, deixando seus outros filhos com o ex-marido. Ao entrar na fase da adolescência, Robert começou a trabalhar na lavoura, mas abandonou o trabalho e os estudos porque começou a se interessar pelo blues e a tocar gaita. E um tempo depois começou também a aprender violão com um guitarrista muito bom chamado Sam House. Após isso, começou a tocar em alguns bares da região onde se apresentavam músicos de blues, sendo que na época o blues, além de ter sido um gênero musical que representava a comunidade negra, era também um tipo de música muito marginalizado, principalmente pelas pessoas mais religiosas. Depois de um tempo, ele se envolveu com uma adolescente chamada Virginia. Ela acabou engravidando e Robert voltou a trabalhar. Porém, a família de Virginia não aceitava, principalmente devido ao seu envolvimento com blues. Sendo assim, Robert Johnson teve que se afastar de sua amada e tempos depois recebeu a trágica notícia de que ela, juntamente com o bebê, morreu no fim da gravidez. Ele ficou extremamente abatido e aí se entregou de vez à boemia e ao álcool, além de continuar tocando nos bares da região. Porém, segundo consta na história, no início ele era um músico muito fraco, a ponto de receber duras críticas do público e muitas vezes ser motivo de chacota. Até que depois de um tempo o músico se cansou disso e foi embora da cidade, sumiu por aproximadamente 1 ano e meio, e quando voltou algo estava diferente, pois ele tocando não era mais o mesmo, pois o músico adquiriu um talento e uma técnica bem peculiar que enchia os olhos das pessoas. Então o público começou a se questionar o que ele teria feito para ter aprendido a tocar tão bem em tão pouco tempo, e foi aí que começaram os rumores de que supostamente Robert Johnson teria feito um pacto com o diabo. Segundo a lenda, durante esse tempo que ele ficou sumido, ele teria ido com seu violão e uma garrafa de uísque numa encruzilhada entre as rodovias 61 e 49 na cidade de Clarkdale, em Mississippi, com o objetivo de vender sua alma ao tinhoso em troca de se tornar o melhor músico de blues da história. Lá ele encontrou um homem misterioso que supostamente seria o diabo em forma humana. Este homem então pegou seu violão, afinou e tocou alguns acordes. Quando devolveu a Robert Johnson, era como se tivesse acontecido algum tipo de
mágica, pois o músico estava tocando absurdamente melhor. Quando ele voltou para sua cidade, todos ficaram de boca aberta ao ver Robert tocando. Inclusive, ele costumava tocar de costas em boa parte do show, porque há relatos de que seus olhos ficavam vermelhos naquele momento, como quem estivesse invocando uma força sobrenatural. Já os mais céticos diziam que na verdade Robert fazia isso porque não queria que os outros músicos copiassem sua técnica. Bom, o fato é que Robert Johnson nunca confirmou nenhuma das duas especulações. Por outro lado, talvez até como uma estratégia de marketing, ele acabava reforçando toda essa história de pacto quando compunha músicas cujo teor lírico narravam temáticas satânicas, como a Me and the Devil e Hellhound on My Trail. E quem diria também uma música que supostamente fazia referência ao pacto na encruzilhada. O nome da música é Crossroad, que traduzindo significa encruzilhada. Porém, curiosamente, ele não falava abertamente sobre o assunto, e a pergunta que fica é: será que na verdade ele não podia revelar o tal pacto, talvez como uma exigência do diabo em manter sigilo? Ou será que é porque, na real, nunca existiu pacto algum e tudo não passava de rumores? O fato é que quando perguntavam como ele aprendeu a tocar bem assim tão rápido, o que ele dizia é que durante o tempo em que ele esteve fora, na verdade ele tinha ido atrás de procurar o seu pai biológico. E durante essa caminhada ele conheceu algumas pessoas, entre elas um guitarrista chamado Ike Zimmerman. E parece que foi este bluesman que ensinou ele a tocar daquela maneira ou de uma forma que ele conseguisse desenvolver aquele tipo de técnica. E detalhe, as aulas que ele tinha com esse guitarrista eram no cemitério, porque segundo ele era um lugar silencioso que era mais fácil para manter a concentração, facilitando assim o aprendizado. E a musicalidade e a técnica inovadora para a época que ele adquiriu com essas aulas foi fundamental para que ele se tornasse um dos melhores bluesmen da década de 30, o que o levou também a ser contratado para fazer gravações de estúdio. Porém, toda a sua carreira ele não gravou mais que 29 músicas, porque infelizmente o seu fim chegou cedo. Em 1938, numa data não muito precisa, após uma apresentação em um bar, o músico acabou passando mal e ficou doente durante 3 dias, quando não resistiu e acabou vindo a óbito. A causa? Aí que está o mistério, até hoje não se sabe ao certo, mas alguns indícios dariam conta de que ele tomou um uísque envenenado feito por um homem do qual Robert Johnson teria se envolvido com sua esposa, já que ao longo da vida, Robert, mesmo casado pela segunda vez, teve várias amantes. Já outros dizem que ele teria sobrevivido ao envenenamento, porém alguns dias depois morreu de pneumonia, e até mesmo especulações de que na verdade alguém o teria matado com uma arma de fogo. E para completar, em seu atestado de óbito não consta a causa da morte, somente as palavras "no doctor", ou seja, sem médico. E todo esse mistério acerca da morte de Robert Johnson só serviu para endossar a teoria de que este foi o dia em que o diabo veio cobrar sua dívida com o músico, mandando cães do inferno para levar sua alma embora. Sinistro. E como se não bastasse somente este mito, ele ainda foi o primeiro músico da história a inaugurar o Clube dos 27, que se tratavam de famosos rockstars que viriam a morrer aos 27 anos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain, entre outros. É bom ressaltar também que apesar de hoje em dia Robert Johnson ser considerado um dos maiores músicos de blues de todos os tempos, na época ele não chegou a fazer sucesso mundial. Na verdade o que ele conseguiu foi uma boa notoriedade local em várias cidades do Mississippi. O seu reconhecimento mundial só veio mesmo décadas depois, quando algumas gravadoras resolveram lançar em discos músicas que ele tinha gravado antes de morrer, além dessa mítica história do seu pacto que acabou ficando mais conhecida com o passar dos tempos. Daí então ele passou a ser cultuado não só por vários amantes do blues ao redor do mundo, mas também por vários artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Muddy Waters, bandas como Led Zeppelin, Stones, entre outras. E para encerrar fica a indagação: será que o tal pacto realmente foi feito ou tudo não passou de uma lenda urbana que atravessou gerações? Porque tem que levar em consideração que foi numa época que não haviam muitos meios de comunicação em massa, eram tempos de misticismo e uma das coisas que as pessoas mais gostavam era se reunir para contar histórias. Além disso, como eu mencionei, o blues era um estilo de música marginalizado não só por fazer parte da cultura afro-americana, mas também por ser mal visto pela igreja devido ao seu suposto conteúdo satânico. E vale ressaltar também que na história da música, outros artistas já tinham sido alvos de rumores sobre pactos ou ocultismo. O primeiro caso que se tem registro foi o compositor erudito Paganini no século XIX, que desde criança desenvolveu uma técnica e uma velocidade extraordinária para tocar violino. Logo, muitos associaram isso a algum suposto ritual satânico. Por isso que, para falar
falar dessa história de Robert Johnson, eu achei interessante analisar o contexto histórico da época. Mas e você, acredita nessas coisas? E no caso de Robert Johnson, você acha que realmente houve esse pacto com coisa ruim? Ou tudo não passou de uma lenda urbana que atravessou gerações? Põe aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. E agora somos nós que vamos fazer um pacto, hein? De você dar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então é isso, pacto feito. Obrigado por ter assistido. Espero te ver no próximo vídeo. Até breve.